Segunda-feira é dia do comentário do professor Pedro Roja no nosso jornal. Olá, professor, como está? Boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem passado bem? Está muito bem, muito bem. Hoje vamos falar sobre um tema fraturante, um tema polémico, que tem a ver com a adoção por casais do mesmo sexo. Um projeto de lei aprovado no Parlamento e, portanto, deverá entrar em vigor dentro de pouco tempo. Presumo que o professor não concorde nada com esta alteração da lei. Olha, não concordo, em primeiro lugar, com a ordem de prioridades. O Parlamento tomou posse há pouco tempo. Deitou abaixo um governo legítimo para ver se consegue pôr lá o que, na minha opinião, é claramente um governo ilegítimo. E a primeira lei que aprovou, se bem que é a primeira ou a segunda, mas de qualquer forma, uma das primeiras, é da adoção de crianças por casais do mesmo sexo. Como se não houvesse outras prioridades e outros problemas prementes a resolver em Portugal, problemas de natureza económica, uma reforma eficaz da justiça, designadamente, a assistência a famílias de pessoas desempregadas. O que o Parlamento considerou prioritário foi, de facto, essa questão, como se nós todos estivéssemos aqui à espera e desesperados à espera dessa lei para resolvermos os principais problemas da nossa comunidade de portugueses. Todos nós estaríamos, mas com certeza alguns portugueses estariam. Certamente os deputados, viu-se, não é? Eles é que tomaram a iniciativa. O que é que tenho a dizer sobre essa lei? Em primeiro lugar, quais são os pressupostos, como é que pensam as pessoas que votaram favoravelmente a essa lei, que são favoráveis à adoção por casais do mesmo sexo? Qual é a filosofia, os pilares de pensamento que estão ali por trás? Em que é que eles acreditam? Em que é que eles acreditam? Três coisas fundamentais. Número um, que os homens são iguais às mulheres. Número um, ou que as mulheres são iguais aos homens. E é por isso que até aqui uma criança era criada por um casal heterossexual, um homem e uma mulher. Mas como o homem é igual à mulher, tanto faz que uma criança seja criada por um casal de homem e mulher, heterossexual, como são iguais, como seja criada por dois homens ou por duas mulheres. Em segundo lugar, acreditam que o facto de uma pessoa ser homem ou mulher é uma questão de escolha individual, de escolha do próprio indivíduo. Sou eu que escolho ser homem. Porque se eu tivesse escolhido ser mulher, eu seria mulher. Portanto, a escolha do sexo ou do género, é a chamada filosofia do género, como eles lhe chamam, é uma matéria de liberdade, de escolha individual. Eles acreditam que, de facto, cada um é homem ou mulher porque escolheu ser assim. Terceiro, não acreditam em Deus. São ateus. Portanto, são estes três pilares que eu gostaria, em primeiro lugar, de comentar. Em primeiro lugar, o facto de os homens serem iguais às mulheres. Na aparência, se as pessoas olharem para mim e para si, Ana, no essencial dizem ambos têm cabelo, ambos têm olhos, boca, aquilo que está à vista, de facto dá a sensação, numa visão superficial, que um homem é igual a uma mulher. As grandes diferenças estão cobertas, não apenas as diferenças físicas, estão cobertas, mas, sobretudo, as diferenças espirituais. E é aí que as diferenças são, de facto, mais significativas. O espírito de uma mulher funciona de uma maneira, às vezes, radicalmente diferente, ou quase sempre radicalmente diferente do espírito de um homem. São coisas absolutamente distintas. A forma como uma mulher reage à vida e como um homem reage às circunstâncias da vida, a forma como uma mulher atua e como um homem atua. Portanto, existem, de facto, diferenças. Mas, para não ir às espirituais, que são as mais importantes, é mais fácil dar um exemplo com as diferenças físicas. Eu sou homem. Tenho, por exemplo, órgãos genitais de homem, pênis, testículos, etc. Não fui eu que os fiz. É claro que eu posso, se calhar foi a minha mãe. A minha mãe já faleceu, mas eu posso facilmente imaginar-me a perguntar à minha mãe: olha, tu sabes fazer pênis? E estou a ouvir a resposta da minha mãe naquele jeito muito peculiar de falar que fica sempre, para sempre, no ouvido do filho. Respondia-me assim: ó filho, eu sei lá fazer uma coisa destas, mas tu fizeste 4. Ela fez 4.
mas não sabe fazer pénis. E eu perguntei, e cérebros sabes fazer? E ela disse, filho, também não, isso é uma coisa tão complicada, eu sei lá fazer uma coisa dessas. E fígados sabes fazer? Também não, mas fizeste 4. Repares, ela não sabe fazer nenhum desses órgãos, mas fez 4 de cada um. É claro que eu podia dizer assim, tenho aqui um problema por resolver. Ela não sabe fazer, mas fez. Se calhar quem fez foi o meu pai. Eu estou-me a imaginar, e o pai, será que ele sabe fazer pénis? E estou a imaginar a resposta dela, a típica da mulher portuguesa a desvalorizar o marido. Ai, meu filho, o teu pai, desajeitado como é, era assim que ela respondia, sabe lá fazer uma coisa dessas. Então, eu tenho certos órgãos que já identifiquei. Não fui eu que os fiz. A minha mãe também não os sabe fazer. O meu pai, muito menos. Não vejo ninguém que os saiba fazer e que os tenha feito. Então, quem fez esses órgãos que, postos em conjunto, produziram esta pessoa? Não fui eu. Não foi a minha mãe. A minha mãe não sabe fazer homens, porque não sabe sequer fazer os órgãos genitais dos homens, e, no entanto, fez 4. Não foi o meu pai, não foi ninguém à volta. Quem foi? Quem foi? É uma questão a colocar. A resposta é, foi Deus. Foi Deus, embora eu tenha feito no ventre da minha mãe. Porque a minha mãe não sabe fazer homens. Pode-me perguntar, e mulheres? Olha, isso é que não sabia de certeza, porque o maior desejo que eu conhecia à minha mãe, nunca concretizado, era de ter uma filha. Se ela soubesse fazer mulheres, ela tinha feito uma filha, porque desejava muito ter uma filha e só teve rapazes. Portanto, a minha mãe também não sabe fazer mulheres. Como não sabe fazer homens, mas fez 4, a conclusão é a seguinte, quem fez? Quem os fez, embora no ventre dela. A nossa cultura é uma cultura racional. Diz o Evangelho de São João, começa logo assim, no princípio era o verbo significa palavra. Mas no original grego da Bíblia, a palavra utilizada era logos. No princípio era o logos, que tem. Enquanto verbo significa apenas palavra, logos, a palavra original na Bíblia, tem um significado mais amplo. É palavra e razão. No princípio ela é palavra racional. Portanto, a nossa cultura católica, cristã, é uma cultura racional. E se a minha mãe não sabe fazer homens, e no entanto os fez, a pergunta é, quem os fez? Tem de haver uma resposta. E a resposta é Deus. E eu sou, tal como a Ana é. Mas é uma resposta racional, absolutamente, ou espiritual? Absolutamente racional. Tanto assim que eu não sou feito ao acaso, sou um ser equilibrado, como a Ana é, sou uma obra boa, tal como qualquer ser humano, saudável como são a maioria. Portanto, foi Deus que me fez, e eu sou um milagre, tal como a Ana é outro milagre. É por isso que eu costumo dizer, eu vejo milagres em toda a parte. Portanto, vamos lá ver, homens e mulheres são diferentes, e não como eles dizem, iguais. A escolha do sexo, eu sou homem, não porque eu tenha escolhido ser homem, não porque a minha mãe tenha escolhido que eu seria homem, porque ela, como já lhe disse, gostava de ter uma rapariga e afinal teve 4 rapazes. Não porque, há muito menos o meu pai que tenha feito essa escolha. Alguém escolheu, no entanto, que eu fosse homem. Esse alguém, racionalmente, é aquilo que nós chamamos Deus. Eles não acreditam em Deus. Eles acham que são eles a definir-se a si próprio. São uns filósofos de café. A filosofia que está subjacente a esta posição é uma filosofia de café. Passemos à questão da adoção. Eu não sei se a Ana já imaginou, eu já, muitas vezes, o que seria uma sociedade feita só de homens, por um lado, e o que seria uma sociedade feita só de mulheres, por outro. Eu vou-lhe indicar algumas características. Olha, uma sociedade feita só por homens seria uma sociedade extremamente violenta. Rapidamente se dividiam em partidos, seitas, a lutar uns contra os outros. E acabava tudo à pancadaria. Uma sociedade feita só de homens seria uma sociedade extraordinariamente violenta. E só de mulheres. Olha, era uma sociedade onde nada acontecia, nada mudava. Falava-se muito, as mulheres são muito faladoras, falava, mas decisões, definir um caminho para aquela sociedade evoluir, nunca se tomariam, porque elas nunca estariam de acordo. Mas não é uma sociedade em causa. Deixe-me chegar lá. Uma sociedade só de homens acaba na violência. Uma sociedade só de mulheres
permanece sempre igual, não muda nada, é uma sociedade totalmente desinteressante. É da conjugação dos homens e mulheres que nós podemos fazer uma sociedade viável. Uma sociedade viável. E a pergunta, estou quase a chegar onde pretendo, a pergunta é: o que é que o homem dá à mulher e o que é que a mulher dá ao homem? Muitas coisas, mas qual é a principal num caso e noutro? Quando um homem e uma mulher se juntam, o que é que o homem dá à mulher, em primeiro lugar, e o que é que a mulher dá ao homem? O homem dá à mulher direção, indica-lhe um caminho. Aquela frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o caminho, só podia ter sido dita para um homem. Uma mulher não é capaz de definir, em geral, regra geral, não define o caminho. E o que é que a mulher dá ao homem? Dá-lhe equilíbrio, dá-lhe moderação. Porque um homem sozinho só faz asneiras, incluindo violências, beber em excesso, conduzir o carro a 200 à hora. E nessa um homem perspectiva, sozinho uma mulher sozinha fica desorientada. fica sem saber o que fazer. Porque não tem caminho traçado. Fica sem saber o que fazer. Fica sem saber o que fazer. Um homem sozinho só faz asneiras. Uma mulher sozinha não sabe para onde é que há de ir. É juntando os dois que eles são capazes de definir um caminho, que é em princípio definido por ele, mas durante o caminho ele vai dizer, não faças isso, não andes a 200 à hora, não te aproximes disso porque há perigo, etc. E, portanto, que podem os dois, em conjunto, percorrer um caminho na vida com moderação, com equilíbrio. Passemos à questão da adoção. Se eu pudesse voltar a ser criança e me perguntassem, olha, você tem 3 hipóteses, ou ser adotado por um casal heterossexual, homem e mulher, ou ser adotado por um casal de 2 homens, que agora já se pode em Portugal, não é? A partir desta lei, ou ser adotado por um casal de 2 mulheres. O que é que você prefere? Eu, sabendo o que sei hoje, não tinha dúvida na resposta. Quero um casal heterossexual, um casal constituído por um homem e uma mulher. E porquê? Porque me vão dar na vida, vão me ensinar na vida um caminho. A minha vida vai ser um caminho e um caminho que eu percorrerei com equilíbrio, com moderação. Posso fazer de tudo, mas não faça excessos, que são as tais asneiras em que os homens sozinhos são especialistas. Vão-me ensinar um caminho, que serei eu a definir, mas eles indicar-me-ão em geral os caminhos que eu posso seguir, eu depois escolherei o meu, e essa é a função do pai. Mas é um caminho que será percorrido com equilíbrio, sem excessos, sem violências, sem perigos, sem me submeter ao perigo excessivo, e esta é a função da mulher. A da mulher é muito mais importante do que a do homem, porque só dar um caminho, eu posso ir cair no abismo já à primeira curva. É preciso equilíbrio que me diga, não te aproximes aí do abismo, e essa é a função da mulher. Portanto, eu escolheria um casal heterossexual, sem qualquer sombra de dúvidas. Podiam pôr a questão, bom, e quanto aos outros? Se tivesse de escolher entre um dos outros, eu dizia assim, seria mau ser educado ou por 2 mulheres ou por 2 homens. Mas diria assim, se fosse obrigado a escolher entre os 2, eu diria do mal o menos. Antes quer ser educado por um casal de 2 mulheres do que por um casal de 2 homens. Porquê? Bom, porque aqui eu corro o risco de sair um atado. Aqui, lá está a tal incapacidade em relação ao homem da mulher para definir um caminho, tomar decisões, etc. Eu corro o risco de sair um atado. Mas ali, corro o risco de ser um brutamontes. É isto que eu tenho a dizer sobre a adoção por casais do mesmo sexo. Mas nessa equação, professor, há uma terceira opção, que é a opção de uma criança institucionalizada. É claro que nunca é perguntado às crianças o caminho que preferem, porque elas não são postas nessa posição de escolha. São agora os adultos, especialmente o poder político, a definir... Mas a questão é que se calhar se as crianças pudessem escolher, há muitos a opção casais de serem institucionalizadas era a última que escolheriam. Não, se as crianças pudessem escolher, escolheriam como eu. Quero um pai e uma mãe. Não quero nem 2 mães, nem 2 pais. Eu quero um pai e uma mãe. Eu já escolhi. Eu já me pus na situação da criança, se pudesse escolher. A criança, se pudesse escolher, foi a figura que eu fiz. Se pudesse escolher, portanto, pressupõe-se que tinha discernimento para poder escolher. A escolha é óbvia. Eu
Já vou voltar a pôr-me na situação. Tenho 4 anos ou 5, mas sei o que sei hoje. E perguntam-me, como é que queres? Eu quero um pai e uma mãe. Crescem em casas com pais e com mães, de ambos os sexos, e que a melhor coisa que lhes podia ser oferecida era poderem sair dessas casas. Ana, não há mundos perfeitos. Não há mundos perfeitos. Esse vício ou esse defeito que encontra nos casais heterossexuais, que os há que tratam mal as crianças, também existem nos casais homossexuais. E piores. Sim, claro. E piores. Portanto, outras coisas sendo iguais, a melhor solução é um casal heterossexual. Porque um casal homossexual não vai dar à criança essa combinação que um casal hetero lhe dá, que é a combinação de lhe ensinar a definir um caminho. Assim, a vida é um caminho. Tu podes definir o teu, mas tens de ter um. Segundo lugar, como é que eu percorro esse caminho? Posso percorrê-lo correndo riscos, andando junto de precipícios, fazendo o trapézio ou equilibrismo nas cataratas de Niagara, etc. Mas não vou fazer porque a minha mulher não me deixa, porque tenho lá filhos em casa. Se vais-te agora pôr a atravessar as cataratas de Niagara, e muito menos eu atrás de ti. Mas sabe que os estudos da psicologia não o provam. Portugal é o 24º país a adotar esta medida. É preciso... e há muitos estudos feitos nos outros 23 países onde isto já existe há muitos anos. Mas não há diferença no impacto. Ana, é preciso que eu acreditasse nesses estudos. Eu sou um universitário, já acreditei. Com o tempo a vida foi-me mostrando, só se sabe verdadeiramente, não fechado na sala de investigação. Frequentemente pessoas que nunca foram pais, nem mães. Portanto, é preciso passar por essa experiência em primeiro lugar para saber o que é melhor para uma criança. E observar, por exemplo, não crianças tenham sido educadas por 2 homens ou por 2 mulheres, porque isso não é vulgar em Portugal, se calhar vai passar a ser, nunca será, mas tenham sido educadas, por exemplo, só pela mãe ou só pelo pai. E o que é que eu tenho observado em crianças? Tornam-se adultos tímidos. E na opinião do professor, uma criança educada por 2 pelo homens não pai, será um adulto. há uma tendência para se tornarem adultos agressivos. A primeira coisa quando eu vejo assim, uma pessoa no espaço público é se ele é o produto de um pai e de uma mãe, de uma educação dada efetivamente por um pai e uma mãe, ou se foi educado só com a mãe ou só com o pai, e normalmente coincide aquilo que eu observo com aquilo que eu esperava observar. Portanto, esta lei, a Ana pôs muito bem, já havia 20 e tal países na União Europeia que tinham esta lei. Acontece, nós somos uma cultura católica universal. Tem de ter de tudo para se manter católica, que significa universal. Se os outros têm disso, nós também temos de ter. Portanto, é uma imitação pura e simples, perfeitamente irracional, que filosoficamente é insustentável, nega as realidades mais evidentes e pressupõe realidades que só podem existir na nossa cabeça, na cabeça deles. E na imaginação deles. É que um homem é igual a uma mulher e que isto de ser homem ou Ana de ser mulher foi escolha sua. Se Ana daqui a um bocado, ou aos 5 anos de idade, tivesse escolhido ser homem, tinha sido homem. Portanto, eu neste momento estava a falar com um homem. Mas agora ainda está a tempo. E eu também. É claro que eu não me dou esse trabalho, porque ia sair uma mulher com espírito de homem e rapidamente só olhava, mas é um homem, por mais que eu pusesse cabelos compridos, fosse ao cabeleireiro, pintasse os lábios e até fizesse uma operação para me aparecer o peito. Portanto, há crianças que precisam de ser adotadas, não faltam casais heterossexuais que desejem adotar crianças. Para que isto? Ainda por cima, são soluções más. Se há crianças a precisar de ser adotadas, procurem-se, em primeiro lugar, casais heterossexuais e não casais homossexuais, porque a educação dessas crianças vai sair necessariamente deficiente. Deus pôs um homem e uma mulher para conceberem um filho, por alguma razão. É porque depois, para o educar, também são necessários os dois. E já agora, se quer saber qual é o mais importante, deve adivinhar dos dois. A mãe é, de longe, mais importante do que o pai. A tal ponto que Deus também quis que as fêmeas, as mulheres, e as fêmeas noutras espécies animais, vivessem sempre mais anos do que os homens. Ainda hoje, em Portugal, as mulheres vivem
5 anos mais, em média, do que os homens. Porquê? Porque elas são muito mais necessárias para criar, para cuidar das crias, dos seus filhos, do que o homem. E há até uma espécie animal, que é a viúva negra, em que, depois do macho fecundar a fêmea, morre. Certo. É Deus, ou a natureza, nesse caso, a dizer-lhe: já fizeste a tua função, a partir de agora ela toma conta de ti, de tudo, e tu não és cá preciso para nada. Professor, obrigada por esta reflexão. Mais uma vez, polémica, provavelmente pouco consensual, mas é o professor Pedro Roja. Sou eu. Deus fez-me assim. E este é um espaço de comentário. Exato. É um espaço de comentário do professor. Para provarmos, ou para que a realidade portuguesa nos prove se tem ou não razão, vamos ter que esperar alguns anos, efetivamente. Até lá, é uma convicção. E cada um tem a sua sobre este tema, que de facto é um tema fraturante. Até para a semana, Obrigado, professor. Boa foi um noite, prazer. boa semana. Obrigado.